Já reparou como sobra agressividade e muitas vezes falta verdade no discurso dos políticos e nos debates durante os processos eleitorais? A produção do Meio Tempo adverte: esse é mais um episódio falando de eleição, mas de um jeito diferente. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje a Natália Leal, que é CEO da Lupa, um hub de combate à desinformação. É assim que vocês se chamam, né? Sim, Hub assim de combate mesmo. à desinformação. Exatamente. E a Mariana Carvalho, que é pesquisadora da FGV Comunicação Rio, em breve professora também, né? As minhas fontes me informaram isso. Fato Já ou tá fake? na boca do povo, tá na boca do povo. Acho que é fato, não é fake. Meninas, bem-vindas. Obrigada, Leila. Obrigada, Leila. Olha só, a gente costuma começar o nosso papo quebrando o gelo. Natália, transformando em pergunta o ditado popular: mentira tem perna curta? Não tem perna curta, acredita? A perna é muito longa e muitas vezes a gente tem que correr muito para alcançar essa mentira, porque ela corre muito mais ligeiro do que a gente. Então tem corrida de obstáculo que ela consegue fazer, Exatamente. salto com vara, salto em triatlo, distância. tudo, entendeu? Meu Deus. Mariana, você participou de um relatório feito aqui pela escola sobre toxicidade nos debates em São Paulo, durante a disputa pela prefeitura da maior cidade brasileira. Agora, vamos combinar que toxicidade é uma palavra trava-língua. Conta pra mim, quantas vezes você já tropeçou? Eu não faço a menor ideia, mas eu espero não tropeçar hoje, porque realmente é uma palavra difícil. Não, eu também espero não tropeçar hoje. Eu fiquei treinando antes. Toxicidade. Olha só, Natália, vamos começar agora do começo. Explica o que é a Lupa. A Lupa é uma plataforma de combate à desinformação que começou em 2015 como uma agência de notícias especializada em checagem de fatos. Checagem de fatos é um tipo de conteúdo específico dentro do jornalismo, é diferente da checagem que é feita naturalmente para reportagem, para matérias no dia a dia. Ela tem marcadores específicos, né? Então a gente vê aquelas etiquetas que dizem se uma coisa é falsa ou verdadeira. E trabalha num nível de transparência de fontes muito maior do que o jornalismo tradicional. Então, em 2015, a gente começou fazendo isso. Em 2017, a gente começou a fazer oficinas, palestras, ensinar técnicas de checagem dentro de um programa que chamava Lupa Educação. E desde 2021, a gente se entende como essa plataforma de combate à desinformação através do jornalismo, checagem, verificação, investigação guiada por dados, e através da educação midiática, entendida aí como desenvolvimento do pensamento crítico para a gente ter produtores e consumidores de informação no ambiente digital e fora dele, mais responsáveis, né, e mais conscientes dos perigos de se surfar aí dentro desses ambientes. No Fórum Econômico Mundial, esse ano, aquele relatório de risco global apontou como o maior risco de curto prazo, isso de acordo com as cabeças pensantes aí, quem toma as decisões da grana, sobretudo no mundo, a desinformação. Esse aumento da desinformação, ele anda junto com um aumento de demanda pelo tipo de trabalho que vocês fazem? Sim, 100%, assim, né? Quanto a gente trabalha muito quando tem muita desinformação, né? E principalmente em cima do impacto que essa desinformação causa, né? E quando a gente começou a fazer isso lá em 2015, 2016, era muito diferente a natureza do trabalho que a gente fazia, né? A gente estava muito focado em olhar para os políticos, em funcionar como um termômetro dos políticos que eram honestos, que não eram, que diziam mentiras, que não diziam. E aos poucos, com a centralidade que as redes sociais ocuparam na nossa rotina, essa desinformação passou a circular livremente nas redes sociais. Então, a gente seguiu fazendo o que já fazia e ganhou mais uma camada, né? E quanto mais isso se processa, mais a gente trabalha. A gente costuma dizer que o checador deve ser o único profissional que trabalha para acabar com o seu próprio trabalho, né? Porque, assim, se não tiver mais desinformação, a gente não trabalha mais, né? Mas sabemos que esse é um cenário utópico, né? Ultimamente. Bom, e a Lupa é parceira do projeto Mídia e Democracia, no qual você atua, projeto esse que fez um relatório sobre a tal toxicidade nos debates entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. E eu queria que você contasse um pouco que relatório foi esse, quais foram os debates e as principais conclusões.
Então, esse relatório, a gente acompanhou os debates em TV aberta do primeiro turno das eleições. Então, foi Band, TV Cultura, Rede TV, SBT e Record. E aí, a gente, com o uso da inteligência artificial, a gente fez uma classificação das falas dos candidatos em 4 níveis de toxicidade. Então, era não tóxico, tóxico leve, toxicidade moderada e toxicidade alta. E aí, a ideia foi, a inteligência artificial, ela nos oferece um primeiro input, a gente faz uma classificação manual de uma amostragem para falar para ela se ela está correta ou não, né, e o quão preciso está essa classificação, retorna para ela, ela vai fazer uma nova classificação aí de todas as falas dos candidatos que participaram de debates no primeiro turno. E aí foi muito interessante, porque a gente conseguiu observar, né, nós já sabemos que foi muito tóxico o debate, afinal de contas a gente teve cenas muito tristes de agressão, né, e isso foi divulgado em muitos espaços, mas a gente consegue perceber como que a toxicidade leva à toxicidade, como que um discurso que começa numa crescente tóxica, ela leva a uma reação cada vez mais tóxica também. E como é que isso se configura num espaço do debate? Então, como é que, por exemplo, o Ricardo Nunes, que era o candidato à reeleição, ele tinha falas menos tóxicas, porque ele estava ali numa posição de defender o seu legado, de defender a sua trajetória. Já os candidatos que queriam crescer e que queriam ir para cima, como Pablo Marçal, aí a gente já tem uma postura muito mais incisiva, né? Então, deu para observar essas flutuações de toxicidade, tanto entre os debates, mas também entre os candidatos. E a cadeirada é toxicidade, né? A cadeirada é interessante porque a gente tem pouquíssimas falas classificadas como altamente tóxico. E uma das falas é a fala que antecede a cadeirada, né? Então, a gente consegue perceber, é claro, a gente não vai dizer que uma coisa provocou a outra e etc. Mas a gente consegue perceber que existe uma escalada. A gente não pega a cadeirada porque a gente está trabalhando com discurso, mas a gente consegue pegar o que motiva o discurso anterior a ela. E também pegamos o posterior, porque depois da cadeirada a gente teve ainda o debate do Flow, que a gente não analisa aqui, mas que também teve um caso de agressão. E aí, nos debates seguintes, a toxicidade cai muito. E aí, o que a gente conseguiu perceber é que chega num nível tão elevado de agressividade que os próprios candidatos recuam e começam a diminuir um pouco o tom. Sobre esse episódio da cadeirada, a gente teve um produto durante a eleição que era uma newsletter que observava os grupos públicos de WhatsApp e Telegram. A gente, inclusive, mandou uma edição extra dessa newsletter na segunda, pós o debate da Rede TV, da Cultura, onde teve, né, esse episódio da cadeirada, porque, olhando para o debate dentro dos grupos, ninguém ganhou com essa cadeirada. Ninguém, nem o Datena subiu, nem o Pablo Marçal. Ficou uma coisa assim, um episódio tão gritante, tão violento, tão tão fora da curva para as pessoas, que não teve vencedor, assim, né, no debate das pessoas. E acho que isso é também um indicativo, assim, do quanto é ruim, né, pro processo político a gente ter esse tipo de campanha que a gente teve esse ano, né. E eu me pergunto se Datena e Marçal, tendo sido os candidatos com mais falas tóxicas nesses debates que vocês analisaram e não tendo ido para o segundo turno, se isso mostra que o eleitor talvez esteja cansado do discurso agressivo. Será? É uma interrogação válida, não? Eu acho que é válido, mas acho que tem uma diferença, né? O que a gente consegue observar, especialmente nas redes sociais, é que existe um público que ainda consegue crescer muito, né, com esse discurso muito tóxico. Então, acho que não é o total, porque, obviamente, quando a gente está falando desses espaços, a gente está falando de grupos específicos de pessoas e as urnas refletem, né, uma outra posição, mas eu acho que também tem um interesse nessa polêmica, nesse atrito, e eu acho que tem candidatos que são capazes de crescer na provocação, no discurso tóxico, no discurso agressivo, mas concordo que acho que existe um limite, assim, né? A sensação que a gente teve
com esse estudo foi, inclusive, que as campanhas fizeram uma leitura de que era preciso botar o pé no freio. Então, assim, olha, chegou num limite. E, obviamente, que se as campanhas fizeram tiveram essa ponderação, é porque muito provavelmente se fez a leitura de que não estava sendo bacana, não estava pegando bem, né? Que chegou num ponto, né? A gente ultrapassou ali uma linha do razoável. Em que cidades brasileiras, nesse ciclo eleitoral de 2024, houve mais tentativa de espalhar desinformação? Nossa, Leila, é impossível fazer né? esse ranking, assim. Primeiro porque a gente não consegue observar todas as cidades ao mesmo tempo, né? A gente foca muito mais nas eleições que tem mais audiência envolvida, né? Então a gente olha para São Paulo, olha para o Rio de Janeiro, a gente olhou para Porto Alegre, BH, Fortaleza. Fortaleza agora no segundo turno foi muito complicado, né? Bastante complicado, com áudio circulando, com peças de desinformação muito claras, assim. Então vai se acirrando também conforme vai passando a campanha eleitoral. Mas para não deixar assim sem resposta, né, que acho que o Rio de Janeiro teve muitos casos, né, de fatos verdadeiros usados em contextos diferentes para espalhar ali uma certa teoria conspiratória. E São Paulo, certamente, assim, acho que o Pablo Marçal é um ponto bem fora da curva do que a gente está acostumado a ver, assim, em termos de um político, né, uma pessoa dentro do processo político que não tem a menor preocupação com a verdade, assim, né, com o que é a informação verdadeira, inclusive fazendo ilações completamente falsas, assim, e muito desrespeitosas, né, como no caso da Tabata Amaral e tal, então, e no próprio Guilherme Boulos. Então, acho que São Paulo foi bastante complicado, assim, não tanto pela desinformação que circula nas redes, mas por esse processo desinformativo constante no espaço oficial de fala, né? Você acha que o cidadão, ele vai ficando vacinado contra a desinformação ou não? Tem coisa que é falsa, há um desmentido, mas ele não quer saber, porque aquilo, de certa forma, confirma uma crença que ele tem. As duas coisas são verdadeiras, no meu entender. Sim, a desinformação se conecta com valores e com desejos, e por isso, para algumas pessoas, é mais fácil acreditar em coisas que não são verdadeiras, por mais absurdo que sejam. Mas também, quando a gente vive num ambiente como o que a gente está vivendo agora, em que o nível de confiabilidade das coisas, o nível de credibilidade da imprensa tá tão baixo, as pessoas param de acreditar em qualquer coisa. Então, é um pensamento constante de desconfiança, mesmo com relação a quem, teoricamente, tem por objetivo fazer um trabalho de separar aí o joio do trigo em termos de desinformação. A gente é alvo de muita desconfiança também, né? Como, não que sejamos os donos da verdade, não somos e nem queremos, mas somos jornalistas que se desenvolveram para fazer esse tipo de cobertura. E muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Porque, por que eu vou acreditar, né? Então, eu acho que a gente vive meio a meio, assim, né? E a grande questão é como é que a gente volta, né? Como é que a gente traz de volta essa confiança, não só no jornalismo, mas nas instituições também, né? No processo eleitoral fica muito claro que a gente tem esse tipo de desconfiança com relação ao TSE e aos tribunais regionais também, então... E não só no Brasil, né? Mundo afora isso acontece. Vocês acham que os cortes, os shorts, eles inflamam a toxicidade do discurso? Porque aquilo lacrador, mesmo que muito agressivo, que vai viralizar, né, com maior probabilidade. Eu acho que a Natália falou uma coisa interessante, né, quando ela falou do Pablo Marçal e de como que ele institucionalizou algumas práticas, como a prática da desinformação. E eu acho que nessa eleição, já era observado na eleição passada, a gente já vê isso muito no Congresso Nacional, mas nessas eleições o Pablo Marçal trouxe isso muito, e outros políticos também, falou de Fortaleza, do André Fernandes, que também é um cara que tem uma trajetória de ser influenciador, youtuber, né, então ele vem de um ambiente das mídias sociais, assim como o Marçal. E essa coisa dos cortes é muito impressionante, assim, porque o Pablo Marçal, por exemplo, no debate, ele não estava fazendo a fala dele, depois aquilo ia virar um corte. Aquilo era cortes,
né? Então são frases de efeito, e a gente viu outros candidatos fazendo a mesma coisa. Frases de efeito, declarações muito fortes, muito incisivas. Então, na verdade, você tem uma estética e uma dinâmica das redes indo para os espaços, para o debate, para os espaços de fala, para o Congresso Nacional. A gente também observa isso com muitos candidatos, e essa inversão é muito curiosa, né? Porque em geral, a gente entende que você tem um discurso político e ele se moldaria ao espaço das redes. E agora você tem a lógica e a estética das redes modulando os políticos. E aí a gente observa que esse discurso agressivo, esse discurso tóxico, ele tem engajamento, ele traz um resultado. Se isso vai virar voto, não tem como a gente dizer, mas o Pablo Marçal foi o candidato com maior engajamento no primeiro turno das eleições. O André Fernandes estava muito bem colocado também nesse ranking. Candidatos que tinham como prática essa coisa de muitos vídeos curtos, vídeos incisivos e vídeos polêmicos, em que eles tiveram crescimento ao longo da campanha, como o Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro, né? Que trouxe muito dessa estética das redes sociais, embora já seja deputado, fosse delegado e tal, trouxe pro programa político, inclusive os vídeos da propaganda política, do horário eleitoral gratuito do Ramagem, circulavam primeiro nas redes sociais e depois eram levados para a TV. Então, essa estética, esse modo de fazer as coisas nas redes sociais, perpassou todas as campanhas, né? E é uma tendência que a gente já observa, né? Aqui na FGV Comunicação Rio, a gente monitorou todas as capitais brasileiras, todos os candidatos, e observamos as estratégias políticas e de campanha deles, e é uma coisa que a gente observa em todas elas. Existe com maior ou menor profissionalismo, maior ou menor capacidade de execução mesmo, técnica, mas todos eles miram muito nas redes e miram muito no vídeo, no Instagram, né, nesse tipo de ferramenta que é de fato que hoje ganha mais atenção e tem um resultado mais efetivo em termos de disseminação de conteúdo mesmo. Agora, Natália, você mencionou o WhatsApp e o Telegram e grupos públicos, né? Nesses aplicativos de mensageria, como chamam. Mas os grupos fechados são um terreno absolutamente fértil para desinformação e é muito difícil, às vezes, chegar lá. É diferente de uma rede social em que está tudo exposto ali, que mais cedo ou mais tarde você vai saber que tem uma mentira circulando, né? Sim, é muito difícil. A gente não tem hoje uma maneira de ter acesso ao que é debatido dentro de um grupo privado de WhatsApp, sem que a gente se infiltre de alguma forma nesse grupo, né? Não tem ainda ferramentas que nos permitam monitorar. O que a gente consegue é ter uma ideia a partir de um espelho, né? O que a gente enxerga nos grupos públicos espelha o que está nos grupos privados, mas isso não é 100% correto, né? A gente não tem como atestar isso 100%. E o WhatsApp tem um papel muito central no Brasil, né? Muitas pessoas, assim, usam para qualquer coisa, 90% da população, e para notícias também perto dos 70%. E tem uma questão que está muito relacionada aos pacotes de telefonia, que se a gente não coloca no WhatsApp um formato de conteúdo que a pessoa possa consumir o conteúdo todo ali dentro, se a gente entrega para ela um link, muitas vezes ela vai clicar nesse link e ela vai sair do ambiente do WhatsApp, onde a navegação não é gratuita como é dentro do WhatsApp. Então, ela não tem acesso à informação fora daquele ambiente. Então, assim, tem muitos complicadores, muitas camadas que complicam tanto o monitoramento quanto as contranarrativas dentro do WhatsApp. E complica também o trabalho das autoridades eleitorais, né? Você participou daquele evento em maio de 2024 no Tribunal Superior Eleitoral e claramente isso era uma preocupação também, né? O então presidente do TSE, Alexandre de Moraes, depois ministra Carmen Lúcia. Acho que houve nessas eleições um esforço para tentar, né, ir atrás dessa desinformação. Acho que tem sim um esforço, mas também pelo regramento da empresa e pelas relações que se tem entre as empresas, né, as plataformas digitais e os governos, eu acho muito pouco provável que a gente consiga derrubar alguma coisa nesse sentido e consiga ter um monitoramento mais efetivo.
De modo que o que pode talvez fazer algum efeito é a gente trabalhar num processo educativo constante, né? Para que as pessoas, mesmo dentro desses grupos, possam agir como multiplicadores desse processo de combate à desinformação, já que a gente não pode estar lá o tempo todo, né? Que sejam embaixadores desse tipo de ação, porque realmente no meu entendimento, o WhatsApp principalmente, mas o Telegram também, é um ambiente muito nocivo, assim, é o mais nocivo, mais complicado de monitorar e onde se espalham realmente teses e planejamentos, né, que às vezes a gente não alcança, como foi no caso do 8 de janeiro. E acho que tem uma coisa da velocidade também. Específica desses aplicativos, né? Porque quando a gente pensa num post no Instagram, ou no X, ou em qualquer outra rede social mais tradicional, você consegue chegar na fonte daquela informação, muitas vezes, derrubar aquele post é uma coisa muito mais possível. Mas como é que você derruba uma mensagem no WhatsApp do meu grupo da família, que depois chegou no grupo da Natália do trabalho, e que foi circulando e chegou na Leila? Não é possível a gente fazer isso. Até chegar, isso já foi replicado 500 vezes, em 500 fontes diferentes, né? Então, realmente, acho que é muito interessante essa perspectiva de combater a desinformação com informação, né? E não necessariamente vamos acabar com a desinformação, vamos fazer ela parar aqui. Porque isso talvez seja muito difícil de ser feito, mas combatê-la levando uma informação correta faz mais sentido, né? Como é que você avalia o uso que foi feito e ainda está sendo feito, porque 2024 é o ano eleitoral, né? As eleições não acabam, tem segundo turno no Uruguai agora no fim de novembro e tal, da inteligência artificial generativa, porque quando esse ano começou, isso era uma preocupação muito grande, né? Vai ter deepfake, isso está até no documentário que a gente fez aqui na escola, o Democracias Artificiais. A gente fala de outros aspectos aí da IA que levantam questões, mas qual a tua avaliação? Foi a farra que se temia ou não? As autoridades eleitorais deram conta de conter? Eu tenho até um pouco de medo de falar sobre isso, Leila, porque desde que a gente começou a discutir inteligência artificial, eu dizia, inteligência artificial não é o grande problema, porque o que realmente engaja as pessoas são peças de desinformação, com perdão da palavra, completamente idiotas, assim, completamente quinta série, né? São coisas que uma criança faz. Então, a gente tinha um medo de que iam aparecer um monte de conteúdos que a gente não ia conseguir identificar que eram inteligência artificial, que a gente não ia poder atestar 100%. Eu lembro de um conteúdo que a gente ficou um pouco assim, não tenho bem certeza se é ou não. E os conteúdos gerados por inteligência artificial dentro do total que a gente identificou como falsos desde janeiro correspondem a menos de 5% da nossa produção na lupa, né? E a gente tem outros exemplos também. A Índia, que é talvez a maior eleição, eu acho, né? Nesse ano, não foi exatamente o que se esperava, assim, né? Teve muito menos impacto a inteligência artificial. Isso significa que é bom, que não tem impacto nenhum? Claro que não. A gente teve peças muito sofisticadas e a inteligência artificial continua sendo usada para coisas, não sei se mais graves, mas também para outras coisas além da política, como golpes financeiros, né, e outras informações desse tipo. Então, embora não tenha sido o que a gente imaginava como senso comum que fosse, é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque ela realmente dificulta o trabalho de identificação de desinformação, deixa mais caro, né, o nosso trabalho. A gente precisa de ferramentas muito específicas, às vezes, porque nem todas as coisas são visíveis a olho nu. Então, é uma camada de sofisticação na desinformação que circula, que a gente precisa se preparar melhor para dar conta também. Ô Mariana, e o DAP Lab, que é o herdeiro da antiga Diretoria de Análise de Políticas Públicas que deu origem à FGV Comunicação Rio, fez um relatório também olhando exatamente para isso, né? O uso da inteligência artificial generativa mundo afora, analisou México, África do Sul, teve também Índia e eleições para o Parlamento Europeu. E chamou atenção, por exemplo, que até para o Parlamento Europeu, havendo uma legislação que ainda não tinha entrado em vigor, né, no sentido da inteligência artificial, mas o bloco absolutamente preocupado com o digital, mesmo lá teve algum deepfake.
A gente observou, é muito do que a Natália falou, assim, existe um refinamento e um uso para diferentes fins. Então, a gente observou na Índia, por exemplo, a inteligência artificial sendo utilizada para reviver políticos ou pessoas que tinham morrido. A gente pode dizer que as pessoas acreditaram naquilo? Não necessariamente, né? Teve uma, inclusive, que era um filho que estava mostrando o pai dele, apoiando ele como candidato, e o pai já havia falecido. Bem, acho que as pessoas que estavam ali sabiam disso. Mas, de todo modo, continua sendo muito preocupante que é possível usar essa tecnologia livremente numa eleição, porque isso pode induzir o eleitor ao erro, ou pode, né, promover algum tipo de desentendimento ali na conversa. E observamos outras coisas, deepfakes, conteúdos que de fato tinham o objetivo de prejudicar adversários e oponentes, mas, ao mesmo tempo, a gente observa que ainda, né, os usos dessa inteligência, os usos dessa tecnologia ainda tão incipientes, talvez, assim, né? Ainda é usado de uma forma que se usa muitas outras... que a gente pode fazer a desinformação de outra forma, ou a gente pode fazer esse conteúdo de outro jeito. Então, a sensação que eu tenho é que é uma experimentação geral, inclusive, né, de quem faz a desinformação. O que não significa que esteja tudo bem, na verdade, significa que a gente precisa de estudar mais, se preparar mais, porque cada vez vai ficar mais refinado e a gente precisa de estar tanto do lado de, né, da Natália, por exemplo, com a checagem, com a verificação de conteúdos desinformativos, mas a gente aqui também na academia, na pesquisa, entender como é que a gente chega nesse lugar e como é que a gente consegue conversar, né, assim, consegue combater essas práticas ruins e também se apropriar das coisas boas, porque tem muitos benefícios também que a gente pode usar dessas tecnologias. E a importância da educação midiática, né? Para aquele consumidor da informação saber, opa, peraí, isso aí tá esquisito. E mesmo quando não tem nenhuma IA envolvida, o Donald Trump, naquele debate com a Câmara, que ele falou dos imigrantes ilegais haitianos que comeriam animais domésticos, é óbvio que é fake. Eu não sei o quanto do eleitorado americano acreditou naquilo, mas de qualquer forma, mentira tem perna longa, como você disse no início. Tem perna bem longa nesse caso, e o que me chamou a atenção nesse caso especificamente é que depois que todo mundo caiu em cima e disse não, que não era verdadeiro e tal, o J.D. Vance disse: tudo bem, pode não ser verdadeiro, mas eu vou continuar falando porque é uma metáfora pro que eu quero dizer. Então, assim, que mundo é esse que a gente tá vivendo, né? É muito distópico, assim, a gente parar de valorizar o que é de fato verdadeiro, né? Porque não, eu quero dizer isso, então eu vou usar uma informação mesmo que ela seja falsa. Então, acho que também no uso da desinformação a gente consegue filtrar um pouco aí o caráter e as intenções também dos políticos, né? Acho que é parte do processo educativo a gente entender que espalhar desinformação não é só uma coisa de uma ingenuidade, né? Tem toda uma indústria aí atrás e muitos interesses também envolvidos, né? Olha, chegou aquela hora de a gente botar a inteligência artificial para conversar conosco. Eu perguntei para o ChatGPT o seguinte: se a inteligência artificial pode ajudar a mitigar desinformação. E aí ele respondeu que sim, que a inteligência artificial pode ajudar, que algoritmos de IA conseguem analisar grandes volumes de conteúdo rapidamente, identificam padrões, sinalizam informações falsas, enganosas antes que elas se espalhem. Modelos de aprendizado de máquina podem ser treinados para reconhecer características comuns de notícias falsas, como fontes suspeitas, linguagem inflamatória, olha a toxicidade aí, ou imagens manipuladas, né? Que bom que, né, a IA consegue identificar uma imagem gerada por IA, afinal de contas. E também pode personalizar a verificação de fatos, oferecendo aos usuários informações, papapá. No entanto, é essencial combinar ferramentas de IA com supervisão humana. Que bom, ChatGPT, que você valoriza a nós, seres humanos. E aí, o que você achou da resposta? Eu acho que é uma boa resposta. Inclusive, a gente utiliza inteligência artificial para detecção de padrões, para nos monitoramentos, nas ferramentas de monitoramento que a gente desenvolve. A gente usa, mas assim, a nossa política de uso de inteligência artificial na Lupa é muito clara em dizer que a gente não substitui de forma alguma o trabalho humano por um trabalho de máquina, né, por uma inteligência artificial. Então, acho que ele tá bem consciente aí do que ele pode fazer pela gente.
E no uso de vocês nos relatórios, nas pesquisas, Mariana, entra uma IA, como você disse no início. Entra, esse relatório é uma prova disso e é uma experiência muito interessante, é uma coisa que a gente tem usado e aplicado mais nas nossas metodologias, mas essa partezinha do final realmente é a mais importante, né? A gente precisa de saber supervisionar a inteligência artificial. Então, é uma coisa que o tempo todo ao longo desse processo, por exemplo, a gente tinha um retorno dela, e aí a gente dava um input para ela e fazia todo esse trabalho. No final eu já tinha dado nome, a gente já tava chamando como se fosse a gente já agradece, né? Exatamente. Pede por favor, assim, pode por favor fazer uma coisa para mim. Já tava tratando como se fosse parte da equipe, porque, né, é uma relação de troca, de certa medida. Mas eu acho que é fundamental. Às vezes a gente tem essa impressão, né, de que a coisa vai vir pronta e a inteligência artificial, a parte da inteligência fica muito, né? Então é uma coisa brilhante que vai resolver nosso problema. Mas a verdade é que a gente precisa da nossa inteligência muito mais para poder avaliar, ver se aquele conteúdo tá correto, se aquele texto que a gente pediu para ser gerado com IA é um texto que faz sentido, se aquela informação tá, né, verificada. A inteligência artificial também propaga desinformação sem nem saber. Sim, muitas ela vezes. alucina, né? Exatamente. Então, acho que é fundamental, assim. E é uma experiência muito legal, porque para nós que analisamos um volume enorme de dados, ter essa primeira análise, uma análise que a gente pode modular, que a gente pode ensinar como deve ser feito, é muito útil, muito importante. Bom, e você já se preparando para 2026, porque eleição é, digamos, Copa do Mundo, né? Para quem trabalha com checagem. Total. A gente já está aí pensando, desenvolvendo produtos e projetos e acompanhando muito de perto a eleição americana, porque a última vez que tivemos um grande movimento desinformativo na eleição americana, em 2016, em 2018, tivemos um repeteco no Brasil e, enfim, tivemos vários problemas a partir daí. Então, a gente fica de olho lá para tentar entender como é que a gente combate o que vai aparecer por aqui, porque certamente vai aparecer. Natália, super obrigada. Mariana, super obrigada. Natália, volte, venha outras vezes. Só Mariana, convidar, estou aí. Mariana já é... né, de casa, total. Obrigada a vocês também pela atenção, pela audiência. Se você está vendo a gente no YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Se está ouvindo a gente no Spotify, não deixe de nos seguir. Dessa forma, você fica sabendo toda vez que tiver novo episódio. E até o próximo Meio Tempo.